que o tempo é importante para a história, né, nós já aprendemos. Então, hoje nós vamos aprender agrupamentos de tempo e como se transforma anos em séculos. Vamos lá? Bom, pessoal, para falar de tempo e história, vamos falar inicialmente da medição, né, das formas de medir o tempo que o homem tem criado. Nós temos o relógio, que mede as horas, temos o calendário, que mede os dias, os meses, os anos, né? As formas de relógio foi variando de acordo com o passar do tempo e as formas de medir o tempo também foram evoluindo de acordo com os anos foram passando. Uma das medições muito importantes para a história, uma das medidas que a história utiliza muito, são os séculos, né? Para estudar algum período, sempre a história trabalha com os séculos. Para quem não se lembra, século é um período de 100 anos. Então, a grande pergunta é, por exemplo, nós estamos no século 21, mas como que eu sei que nós estamos no século 21? Tem como contar, né, de milênio em milênio, fazer a divisão, mas tem uma regra bem simples. É assim, ó, para qualquer ano, para qualquer data que você tiver, você vai aplicar essas duas regras. A primeira regra é para números que terminam em 2 zeros. Por exemplo, ano 1200, ano 500, ano 2000. Como que eu sei que eu acho o século? Simples, eu vou e corto os 2 zeros. O que sobrou é o século. E aí eu coloco em algarismos romanos. Agora, quando não termina em 2 zeros? Quando não termina em 2 zeros, eu corto o número, porém, eu corto os 2 últimos, mas eu acrescento mais um. Então, por exemplo, como que eu sei que 2021 nós estamos aí no século 21? Porque eu vou cortar os 2 últimos números, vai ficar 20, e aí eu vou somar mais um, né? E vou ter o século, que é século 21. Lembrando que eu represento séculos em algarismos romanos. Então, eu tenho que entender um pouco de algarismos romanos. Para eu saber os algarismos romanos, se eu souber que cada letra pode repetir 3 vezes, que o 1 é I, né? Que o 5 é V, que o 10 é X, então eu praticamente já sei muita coisa, né? Aí eu vou saber também que o 50 é L e que o 100 é C, né? A partir daí eu vou fazendo as combinações. Por exemplo, 2 é 2I, 3 é 3I e o 4 é 4I? Não, só repete 3 vezes. Então, eu vou colocar o V. Só que o V é 5 e eu quero 4 é 5 menos 1. Então, da esquerda para a direita é como se fosse diminuindo. E da direita para a esquerda é como se fosse aumentando, ok?